Agora chegou o nosso momento da nossa entrevista. Gente, você já ouviu falar em disfagia? Eu não. Eu também já ouvi falar. Já? Olha, ok. mas eu não sei explicar direito. A disfagia, gente, é um distúrbio que afeta a capacidade de engolir e que atinge normalmente a população idosa, olha só. Mas nós vamos entender mais sobre o que é a disfagia com a fonoaudióloga Dani Galvão, que está aqui com a gente. Dani, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Liciane. É um enorme prazer estar aqui. Bom dia, Divan. Bom dia. Obrigada pelo convite. Muito bom falar desse tema, né? Trazer essa temática pouco explorada, mas que é muito pertinente, muito necessária. Até para a gente, porque acho que o antídoto do desconhecimento realmente é a informação, é o conhecimento, para a gente até deixar de subvalorizar, né, esse sintoma, que na verdade é um sintoma, e estar aqui é muito importante para a gente se debruçar, né? E a gente começa com a pergunta básica, né, Edvan? O que é disfagia? O que é disfagia? Quais são as causas? Perfeito. Disfagia, vamos então pela origem da palavra. Dis significa contrário, não. E fagia, o ato de comer. Então seria o não comer. Para a gente falar um pouco dessa alteração, né? Vamos pensar um pouco na normalidade para a gente entender esse contexto. Vamos imaginar que a gente vai comer uma maçã. Então, a gente vai morder a maçã com os dentes da frente, que servem só para cortar o alimento. A gente começa a mastigar com os dentes laterais posteriores e aí a gente vai mastigando dos dois lados. Quando esse fragmento está completamente triturado e misturado à saliva, que é justamente o bolo alimentar formado, a gente coloca ele sobre a língua, do meio para trás, e a gente impulsiona esse bolo alimentar para a garganta, que é a chamada região orofaríngea. E aí esse alimento vai seguir o trânsito dele, né? Aí acontece uma cadeia de eventos sincronizados, coordenados, e que são onde participa o sistema nervoso central, diversos músculos, ligamentos, ossos, uma porção de estruturas que vão coordenar e que a probabilidade de dar certo é infinitamente maior do que dar errado. Porém, pode acontecer sim uma falha. Por exemplo, por uma falta de fechamento completo dessas pregas vocais, que é o principal mecanismo de proteção dos pulmões, é a parada respiratória, a chamada apneia. Né? Então, nesse momento, ocorre essa apneia, devido talvez a um evento neurológico, por exemplo, essa prega vocal não fecha totalmente, e aí esse alimento, ele não segue esse trajeto normal, vamos dizer assim, pelo esôfago, seguindo para o estômago. Né? Então ocorre isso. Aí é bronca. Aí é bronca, não é? Então é a chamada disfagia. O que eu falei inicialmente, dando o exemplo da maçã, é a deglutição, né? É o ato de engolir, é o fisiológico da gente. Mas quando ocorre uma alteração, aí é justamente a disfagia, que é o transtorno, a desordem, a dificuldade, tudo isso é disfagia. Diana, isso pode acontecer, por exemplo, a gente está falando aqui que acomete mais as pessoas idosas, mas você se alimentar conversando. Isso, perfeito. Não é? Ele pode fazer esse desvio. Minha avó dizia que entrar no grugumbi. Eu não sei que órgão é esse, que órgão é esse daqui, desse laringo. Eu não sei o que é, mas se entrar no grugumbi. E essa eu vou anotar aí no meu dicionário, que eu não conhecia Pode morrer. Realmente isso, eu conheço, tinha um amigo que foi asfixiado numa Coca-Cola. Nossa. Uma Coca-Cola foi tomada e veio, morreu. Morreu ali porque terminou sufocando. Então, o cuidado também na deglutição, né, na mastigação perfeita, pode evitar, porque a gente tem que lá engasga, né? Exatamente. Quando a gente engasga, é isso que acontece? Vai para outro local? Isso, vai para o lugar errado. Às vezes... Vai para o pulmão, como é pouquinho... Não. Nem sempre vai para o pulmão, certo, né? Às vezes fica nessa região que a gente chama de base da língua, a língua logo abaixo da língua. Existem como se fossem duas canaletas nessa região, que são as valéculas e recessos piriformes, só para a gente saber mesmo. E aí eles podem ficar ali, esse conteúdo, nessa região. Aí a gente chama de penetração. Quando esse conteúdo passa a nível mais abaixo da prega vocal, aí sim, na região de laringe, de traqueia, aí seria a broncoaspiração propriamente dita, né? A aspiração pulmonar. Mas nem sempre isso ocorre. De fato, em organismos mais suscetíveis, que são os idosos, né? São mais frágeis, alguns,
pode acontecer realmente a broncoaspiração. Mas em pessoas rígidas, pessoas, né, que não têm doença, isso é difícil de acontecer, de fato. Como eu falei, a chance da deglutição dar certo é infinitamente maior do que dar errado. Há também nas pessoas que têm algumas doenças, né? Isso. Algumas doenças mais raras, que você vai perdendo um pouco o movimento da língua. Exatamente. Né? Isso também afeta e é um risco muito grande. Muito grande. Mas tem um tratamento, né? Tem uma cirurgiazinha que faz, traqueostomia não, Tem cirurgias. Na verdade, falando um pouquinho, voltando para a disfagia, os tipos são orofaríngea, que é uma disfagia mais alta, Sim. e esofágica, que é mais baixa. A fonoaudiologia, ela tem mais poder, vamos dizer assim, ela trata a orofaríngea, né? Em relação às causas da disfagia, tem alguns que nomeiam os tipos de disfagia, que seria a disfagia neurogênica, que é a causa neurológica, né? Por um AVC, pelas demências, Sim. pela doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica. Tem a disfagia mecânica, que seria uma que não tem um componente neurológico. Por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, um trauma de face que veio a trazer a disfagia. Disfagias iatrogênicas, que são aquelas disfagias desenvolvidas devido ao uso de muitos medicamentos. E tem também? Tem, porque existem medicamentos que, por exemplo, têm uma ação em diminuir a salivação. E tem outros que aumentam bastante essa salivação. Então, vai estar atrapalhando ali em algumas fases da deglutição. Essa questão de ter muita saliva ou pouca saliva demais. E existem as disfagias psicogênicas também, que ela tem um pano de fundo, doenças psicológicas. E tem a disfagia devido ao envelhecimento. Disfagia, né, olha Maria? só. Tem bastante. Sabe, né? O risco que a gente corre no dia a dia. Exatamente. Né? Que vai, na verdade, do recém-nascido ao idoso. Só que a gente realmente percebe esse quadro mais presente nos idosos, né? Devido realmente a essa questão da fragilidade, né? Principalmente quando são idosos acamados, restritos ao leito. Então, a gente vê a presença e também relacionado às doenças que são mais prevalentes nessa faixa etária, como o AVC, que eu citei, as demências. Isso se dá de uma fragilidade da musculatura, é isso? Também, exatamente. Da musculatura, fator. Das conexões nervosas, que existe uma lentidão, né, nessas sinapses, vamos dizer assim, em levar a informação para o cérebro. Então, são vários fatores aí reunidos que trazem essa consequência, que é a dificuldade de engolir. E como é que funciona o tratamento? O tratamento funciona de uma maneira, por exemplo, o uso de alguns medicamentos, se for o caso, claro, para tratar a doença de base, na verdade, repercutindo positivamente na disfagia, né? Ou um tratamento cirúrgico, por exemplo, quando é alguma situação de doença do refluxo, que tenha realmente uma indicação cirúrgica, também vai melhorar esses sintomas da disfagia. Mas o trabalho da fono nesse sentido? É completamente importante, né? E tem que ser feito de uma maneira precoce. Né? O trabalho da fono, como seria esse trabalho da fono? A gente lança a mão de exercícios miofuncionais, de exercícios respiratórios, vocais, que também a gente repercute positivamente na deglutição. O próprio estímulo da deglutição, mudanças, né? Ajustes de consistência, de volume por oferta de alimento. Tem algum movimento que a gente possa ensinar as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube? Um movimento que a gente possa treinar, assim? A gente tem que fazer fono, né? Também nós, jornalistas, para a questão da voz, né? Assim. Mas existe um trabalho de... Eita, eu vou precisar lhe orientar nesse. Fez muito brusco. Ah, mais devagar, é? É suave. Existe um trabalho... Existe um trabalho de fortalecimento a longo prazo dessa região para que a gente evite ter uma disfagia? Existe um trabalho. Eu vou sugerir, tá? Uns 3 exercíciozinhos básicos, porque eles são aplicáveis tanto à disfagia, eu vou falar neles porque eles são bem universais, né? Eles são aplicáveis a várias situações. Tanto a disfagia como a apneia do sono e ronco, como paralisia facial, também são importantes para esses quadros. Seria o beijo. Eita! O beijo estalado, calma. Não, mas tem que fazer de uma maneira longa, segurando, ó. Isso! Beijo neto. Seria, e tudo feito pausadamente, né? Com calma. Então, são 10 repetições desse beijinho aí estalado. 10. Calma, ouvintes. Ela está ensinando uma técnica. Mas é só soltar o beijo, não precisa beijar, né? Então...
Um beijo assim, longo, isso. Não, o meu tem que ser mais longo, eu tô fraca, viu? Como é que eu tô... O que é que eu tô querendo com esse beijo? Tem que treinar mais. O que é que eu tô querendo? É incrível como sempre quando eu peço esse exercício surge. Nossa, a gente tá pagando um bico aqui. O que tá vendo de beijo aqui no fundo? Ah, meu Deus. Todo mundo treinando em casa o beijo. Agora torou. Mas, gente, é importante. Porque O que é que eu tô querendo? O que é que eu tô querendo com esse beijo? É trabalhar essa musculatura que a gente chama... É uma musculatura perioral, é ao redor da boca. Essa musculatura vai servir para conter, por exemplo, o líquido na boca. Né? Porque imagine essa musculatura aqui flácidazinha, molinha, eu não vou conseguir conter. E aí, a gente trabalhando, melhorando as primeiras fases da deglutição, a gente vai coordenando as demais. Então... Aparentemente é bobo, não é um exercício até feito por criança, uma coisa simples, mas que tem um bom resultado. Então, eu sugiro 10 beijinhos por dia, feitos de uma maneira bem pausada, bem devagarinho, porque a gente precisa pensar no que está fazendo. Que não né? seja aquele que foi dado pelo técnico da Espanha, né? Não, exatamente. Não. Um outro importante seria um de língua. Então, eu gosto muito de fazer o do estalo da língua, que seria... Isso parece que é melhor, né? Vixe, tô fraca. Não, eu pensei que era outro. Não, é esse mesmo. Nesse a gente já tá movimentando 17 músculos só com É? esse. Sério? Isso. Olha. 17 Minha músculos pessoa da bota língua. de manhã agora beijando. Então... E aí esse estalo a gente faz como se fosse um bico e um sorriso, porque ajuda também. A gente vai estar associando os movimentos. Olha. E um terceiro exercício, que a gente, pra gente nem imaginar do começo para trás, a gente trabalhar também a garganta. A gente pode fazer simplesmente inflar as bochechas de ar. Então, segurar o ar nas bochechas, contar até 5 segundos mentalmente, segurando esse arzinho aí, ó. E depois soltar com sopro. Nossa, a gente ficou feio, viu? Fica, mas não é para ficar bonito, não. Bom dia, É para ser funcional. O programa do bico. É para ser funcional, depois o resultado vai compensar. É verdade. Inflar as bochechas, aí repete 3 vezes. Segura 5 segundos e solta o ar. Aí, essa disfagia nos idosos, ela tem uma cura? Ou ela realmente, a fono é realmente para melhorar os sintomas e dar uma tranquilidade ao longo da vida? Olhe, existem diversas situações, né? Geralmente a gente intervém para resolver aquele problema realmente. Eu não gosto muito de falar em cura, porque a gente pensa que cura é ligado à doença. E disfagia não é doença, é um sintoma. Bem lembrado. Não é? Ela é a consequência de diversas doenças. Então, assim, a gente trabalha para resolver aquela situação e deixar o paciente se alimentando, né, pela boca, via oral, de uma maneira segura e eficiente. Né? Agora sim, é claro que devido a outro evento que vem acontecer, esse quadro pode retornar. E aí a gente vai intervir de novo. Então é mais ou menos isso, é para a gente eliminar aquele risco de haver essas broncoaspirações, né, que já foram faladas. E se não resolver, vai para uma gastrotomia, gastroctomia? Não, é porque assim, inicialmente, quando realmente existe um risco muito grande de aspirar, geralmente é passada uma sonda de alimentação, que a primeira seria a sonda nasoenteral. E aí, evoluindo, né, isso não sendo resolvido, aí vai para a sonda de gastrostomia, que é feita uma pequena aberturazinha, incisãozinha por endoscópio, que é um procedimento simples. É um procedimento cirúrgico, mas é simples. E é instalada essa sonda direto no intestino. Mas a maioria desses idosos que já têm a disfagia são idosos que estão nos momentos finais? Tem uma idade assim específica que começa a aparecer? Olhe, não só nos momentos finais, né? Não só em cuidados paliativos, né? Vamos dizer, na terminalidade. Não, existem idosos, né, que têm esse quadro realmente, desde os 60 anos. É mesmo, 60 anos já. E até, na verdade, pessoas mais jovens, porque, na verdade, as doenças, principalmente cerebrovasculares, estão atingindo as pessoas cada vez mais cedo, né, gente? Eu já peguei, por exemplo, uma pessoa de 53 anos com um quadro avançado de demência do tipo Alzheimer. E ela tinha 53 anos. Então, assim, cada vez mais essas doenças estão sendo mais prevalentes e acontecendo mais cedo. Doutora Dani, eu estou vendo aqui... Pode tirar o doutora. Pelo nosso chat aqui, Sim. muito camarada que ronca. Sim. Pela
característica aqui, estou vendo, talvez alguns se identifiquem, se expressem que ronca. E nós temos um problema grave com as pessoas que roncam. Isso. E que acham que o ronco é aquela coisa normal. Não, eu trabalhei o dia inteiro, fiquei cansado, e eu tomei uma grande, tomei uma cachaça grande, e eu só ronco quando trabalho muito ou quando bebo. Mas não. O camarada aqui ronca quase todo dia e tem apneias que realmente podem causar até a morte, se você não cuidar num estágio bem maior. Isso. A apneia do sono. O que é que a senhora tem a dizer, ou a esclarecer, ou alertar para as pessoas que têm um camarada que ronca, meu amigo, parece um dinossauro saindo do centro da Terra, né? Estronda a casa todinha. É verdade. Ricardinho parece que está nessa lista. Você virou a cara para lá para não coisar. Na realidade, né, o ronco que incomoda a companheira, que eu quando viajo, tem um camarada que trabalha comigo da minha equipe, eu já estou dormindo, já peço só para mim, porque não consigo dormir perto do cara. Eita. Jogo sapato, jogo meia, né? jogo tudo, mas o cabo você não consegue dormir. É um problema tem grave. Tem gente que capota né? e não escuta nada. Motivo de separações, inclusive. Motivo de separação, exatamente. É muito grave. Um problema que eu acho que, em primeiro lugar, me desculpem dizer, mas assim, é perder peso. Né? É ter qualidade de vida. Em primeiro lugar, mas tem alguém que ronca também, viu? Não, tem bastante, ronca, tem, é verdade. Mas assim, mas primeiro... a estatística maior de quem está acima do peso. Maior de quem está acima do peso, exatamente. O sobrepeso, ele causa isso, né? Porque ele muda a questão das fibras musculares, né? Ele muda completamente. Então, perda de peso... A fonoterapia, ela também entra de uma maneira muito positiva nesse tipo de paciente, no roncador, né? E quem tem a apneia do sono. Porque ela vai tratar justamente essas estruturas, né, musculares, língua, lábios, bochecha, garganta, toda essa musculatura que muito provavelmente está bastante flácida. Então, a gente vai trazer força, né, mobilidade a todas essas estruturas para que esse ar, ele passe de uma maneira livre para atingir os pulmões, porque o que acontece é justamente um bloqueio dessa passagem de ar, sim, devido à musculatura que está tão flácida que ela vibra, né, com essa passagem de ar. E dependendo da posição que você dorme, aí é que vibra mesmo. Qual é a posição que... de preferência lateral, né? Em algum decúbito lateral, você deita, sei lá, do lado direito, e aí minimiza um pouco. Papo para cima jamais, né? De lado, até porque muitas vezes o roncador, ele junta saliva, bastante secreção na garganta. Então, para essa saliva, de repente, não sufocar, sim, né? Você não ter o sufocamento, você, de repente, escorrer essa saliva pela boca para facilitar essa questão. E aí, também existe o uso de alguns equipamentos, né? Como o CPAP, que também são recomendados. Mas eu acredito que tanto o uso do equipamento quanto a fonoterapia, os dois têm que caminhar juntos. Deixa eu relatar um caso que aconteceu comigo. Claro. Eu fui fazer uma cirurgia e deu aquele negócio da língua. Sim, do caimento da língua. A língua... Isso. E foi um sufoco danado na hora do médico, e fui recomendado a fazer a polissonografia. Sim, sim. Né, que é o exame do diagnóstico, faz o diagnóstico. Quantas apneias você tem, a gravidade disso? Deu 35. Por minuto? Não, aí eu morria. Nossa. Não, deu 35 durante o período do sono. Certo. Né, o período do sono, que é já considerado grave. Isso. Na outra segunda cirurgia foi mais grave ainda. Então, passei a cuidar disso e a realmente me preocupar. E fui no CPAP, estou fazendo um teste e tudo. Mas, assim, a gente não sabe quantas apneias tem só sabe quando faz o exame. Isso. Né? Só sabe quando faz. Então, aos roncadores, exatamente, é importante fazer o exame, começar a realmente averiguar, verificar, ir a um médico, né? Porque é um negócio que pode ir agravando, não só causar a morte, mas causar, enfim... atrapalha a sua vida, né? Atrapalha pressão, a rotina, né? A pressão alta, você fica... talvez até algum AVC futuro, né? Isso, fica sonolento, diurnamente. Não produz. Não produz. E eu, assim... afeta a sua atenção e concentração. Pois Dani, eu
assim, não sinto cansaço, Sim. não tenho nenhum sintoma de apneia, de cabo que mais constatou, constatou no exame. E você tem que ir... Imagine quem tem, né? Toda essa sintomatologia, né? Imagine quem tem. Então, realmente tem que procurar fazer o exame quanto antes. E você acha que a participação também da profissional de fonoaudiologia, nesse caso... Muito ativamente, muito. A gente trabalha porque muito existe algum exercício para fortalecer o sistema? Existe. Até 2 desses que a gente deu... 2 não, os 3 que a gente exemplificou aqui são hoje, importantes. São fazer esse de inflar as bochechas. Não é só para a gente alongar essa musculatura da bochecha. A gente consegue também tracionar a região da orofaringe, que é essa região, esse músculozinho que a gente tem da úvula. A campainha que a gente tem aí, pronto, a gente vai estar tracionando esse músculo todinho lá para cima. Então, vai estar fortalecendo essas estruturas. O pastor Saulo está perguntando aqui como saber se a pessoa tem apneia. É com a polissonografia. Com a polissonografia, exatamente. A apneia traz problemas para a saúde, acho que a gente já começou a responder. Isso. Mas traz vários... Traz sim, várias consequências. Roncador e... Não, o outro palavra não vou dizer, não. Negócio de pum... Não está dentro, não. É outro profissional. É outro profissional. Da saúde. E também as pessoas têm dificuldade, às vezes, de identificar o que é uma disfagia. Mas tem sim. Procura um médico e o médico recomenda a fono, né? Exatamente, tem sim. Até porque existe, como eu falei no início... Eu vou consulta com ela agora. A gente... Ai, ótimo. Vamos lá, seu horário. Até porque, Lícia, é assim, existe realmente uma subvalorização desse quadro, né? Por quê? Porque engasgar é normal. Não, engasgar é normal, é da idade. Todo idoso engasga. Engasgo até com água. Isso são relatos que a gente ouve no dia a dia. E, na verdade, engasgar até com água é a coisa mais comum do mundo, porque a água é dificílima de engolir. Né? Então, na verdade, o engasgar, a gente precisa realmente ter essa visão de que não é normal estar se engasgando com frequência, de forma alguma, está comendo, está tossindo. E outra coisa, o engasgo, ele é manifesto ou pela tosse, ou pelo pigarro, ou pelo espirro também é uma forma de engasgar. E o engasgo, ele não só é aquela situação agoniante, vamos dizer assim. Existem alguns engasgos que eles passam despercebidos, né? E esses são perigosos realmente. Que a gente tem como consequência, muitas vezes, a aspiração silente, que é uma aspiração silenciosa. Que é aquele conteúdozinho, pequenas gotículas de saliva diariamente estão indo ali para o pulmão e a pessoa não se defende. Por quê? Porque não demonstra nenhum sinal, não tosse. Muitas vezes são em organismos realmente mais frágeis, que não tem esse reflexo de tosse tão presente e não se defende. Porque o reflexo de tosse é para justamente você se defender. É um sinal até positivo, né, do engasgo. É para você se defender. E tem gente que não tosse. Então, é uma situação bem perigosa, né? E que, às vezes, tem gente que pensa que, porque não... Mas pode até chegar à morte, né? Você deu um exemplo, não foi a Divan no início da Coca-Cola? Pois é. Eu tive já uma paciente que teve um engasgo, uma broncoaspiração em seguida, com um pedaço de melão. E aí ela teve uma parada cardiorrespiratória, ela foi reanimada e voltou em coma e ficou em coma por longos anos por causa de um engasgo com melão. Então, realmente é uma situação que a gente precisa se alarmar, precisa ter cuidado e buscar ajuda o quanto antes. Tem caso também de broncoaspiração hospitalar, né? Medicamentosa. Essa é grave, você morre na hora, né? E até por vômito, né? É perigosíssima, porque volta aquele conteúdo todo ácido, né? Junto com o suco gástrico e é perigoso. Realmente. É como diz o outro, se não matar, alega. Aí eu vou dar um exemplo, né? Falando um pouco, defendendo um pouquinho assim a nossa classe, né? Porque realmente o fonoaudiólogo é o profissional capacitado para reabilitar a disfagia, né? A deglutição. Claro que compõe ali a equipe multiprofissional, né? Formada por psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta. Mas o fonoaudiólogo é o principal profissional. E assim, existem alguns casos que a gente percebe nos hospitais, que às vezes os médicos... simplesmente eles pedem para passar uma sonda de alimentação naquele paciente que está ali com dificuldade de engolir. Não chama a fono, e um belo dia o paciente está mais acordado e pede para comer, está com fome, aí o médico vai lá, alguns colegas médicos, claro, não todos, vai lá e libera a dieta. Não, pode dar comida, e manda a enfermagem oferecer a comida ao paciente. Só que a enfermagem, ela não tem competência técnica para isso. A gente vai dar uma responsabilidade para quem não tem. Quem se responsabiliza por isso somos nós, fonoaudiólogos, né? A gente que se responsabiliza por todos os riscos ali. Então, dar a quem é de direito a responsabilidade.
Então, eu queria deixar só esse alerta também, sabe? Esse Dani, recadinho. todo mundo interagindo com a gente lá no canal da Jovem Pan News Natal. O Ronaldo falando, show de entrevista, parabéns, doutoras, muito bela. O pessoal dizendo que está linda hoje. Muito Ela obrigada. tá muito bonita, viu, gente? Eu tinha que vir à altura aqui, né, do programa. Comentando, Luiz Runca, sensacional, doutora Dani. O pessoal comentando muito, adoraram os exercícios, vão treinar muito em casa. Ótimo, perfeito. Que E onde é que coisa as boa. pessoas podem te encontrar, Dani? As pessoas podem me encontrar nas redes sociais, Sim. né? O meu Instagram, que ele serve para levar o conteúdo, para criar conexões, @fonoDaniGalvão. O meu WhatsApp, né, que eu vou passar aqui, que é o 84 DDD 99900 3959. Lá no meu Instagram, a semana que vem, já para fazer um convite a vocês, Olha. eu vou fazer uma live, quarta-feira, dia 30, com o doutor Agábio Diógenes. Ele é um médico neurologista, conceituadíssimo, especialista em distúrbios de movimento, trabalha muito com Parkinson. Então, a gente vai ter uma conversa sobre disfagias neurogênicas muito produtíveis, Bacana. assim, eu convido todos a acompanhar. E a gente poder interagir lá também. Muito bem, fonoaudióloga Dani Galvão, desmistificando aqui tudo Círio sobre Doense? disfagia. Eu sou recifense. Estou aqui nessa cidade do sol maravilhosa há 8 anos. Não, Ai, porque que coisa pelo boa. Galvão, né? Ah, é verdade. Aqui Mas o os- Dantas e o Galvão aqui Mas prevalece. Eu os sou daqui. Galvões são também de origem pernambucana. De Igaraçu, aquela região ali. Olha aí, que eu acho que eu nem sabia Quer dizer, dessa. os fundadores de Currais Novos vieram de lá. Que Um maravilha. monte Eita, que coisa de boa. escravos, pote na cabeça e tal. Eita, E tudo fundaram Currais ligadinho. Novos, foram os pernambucanos. Ai, que legal. Que coisa Galvão. boa. Dani Galvão, fonoaudióloga, muito obrigada, viu, pela presença. Seja sempre bem-vinda a retornar com pautas Muito interessantes. obrigada. Eu que agradeço imensamente a vocês pela acolhida, por tudo. E falar que deglutição, né, alimentação está ligado diretamente não só à vida, à sobrevivência. Está ligado também à função social que ela traz, né? Imagine uma festa de aniversário, uma festa de Natal sem comida. Né? É inimaginável. Já Então, tá me assim... dando fome aqui. Exatamente. Então, surgindo algum problema, tratar o quanto antes. Com certeza. Olha aí, muito bem. Gente, eu já tenho um vencedor. Você que interagiu conosco lá no Instagram